Café na praça. Mas eu achava que um café na praça devia ter um copo de vinho verde e por isso precisei de ir buscar o vinho verde. Fizeste muito Daí, bem. Café na praça com Sofia Galeão Figueiras. Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. Esta semana comigo tenho Sofia Galeão Figueiras, ela é assessora de imprensa. E olá, Sofia, obrigado por ter olá, aceitado este convite para este Café na Praça. fico muito feliz com o convite e estou muito satisfeita por estar no café da praça. Café na praça. A Sofia é da minha terra, da minha dela. A Sofia estudou no mesmo curso que... Não, eu estudei no mesmo curso que a Sofia, em Braga. Temos muitos pontos em comum, muitas que já partilhamos outras conversas noutros cafés, mas este é diferente porque vai ser partilhado e as pessoas vão nos ouvir e por isso, Sofia, pergunta a todas as pessoas que aceitam tomar este café comigo, que é em pequenina, o que é que gostarias de ser quando fosses grande? É uma pergunta engraçada para ser feita nesta altura porque eu queria ser repórter de guerra. O meu grande ídolo de infância era o Carlos Fino. Há uma história muito engraçada lá em casa, porque um dia eu descobri uns headphones antigos de coleção que o meu pai guardava religiosamente e aproveitei um encontro de família e amigos que estava a acontecer e então fui buscar os headphones, coloquei-os na cabeça, agarrei no jack e entrei na sala com grande estilo a dizer Carlos Fino, RTP Moscovo. E o meu pai, quando percebeu qual era o objeto que eu estava a utilizar, levantou-se, deu-me um estalo, tirou-me os headphones e ficou toda a gente dividida entre o ataque de riso e a preocupação porque eu estava a ser castigada por uma brincadeira que tinha tido efetivamente muita piada. Portanto, os headphones ainda existem. Eu continuo a adorar o Carlos Fino, que agora já não faz esse trabalho, mas faz outros igualmente importantes, ou fez até há pouco tempo outros igualmente importantes e escreve livros muito interessantes. Mas eu queria ser repórter de guerra porque achava que aquele era um cenário, primeiro era um cenário exclusivo, a que poucas pessoas tinham acesso. Claro que eu não tinha esta consciência enquanto criança, mas tinha noção de que era uma coisa muito importante o que estava a ser feito ali. E eu tinha muita curiosidade porque o que é que estava a acontecer naquele sítio. E então achava que um dia, quando fosse grande, que ia fazer qualquer coisa muito importante, como contar as histórias daquelas pessoas. E foi por isso que me inscrevi em comunicação social e hoje, passados 20 anos desde essa altura, acho que ninguém deve querer ser repórter de guerra. Acho que continuo a perceber a magia desse trabalho e continuo a acompanhar os relatos que infelizmente, a que infelizmente temos acesso atualmente porque está a acontecer uma guerra na Europa, e acho hiper importante que haja alguém a fazer esse trabalho, mas tenho a consciência que é horrível estar a acontecer uma guerra, portanto, esse desejo de querer ser repórter de guerra, na verdade era uma ausência de consciência de um mundo bom. Portanto, hoje fico contente por não ter seguido esse caminho, mas não deixo de ver as reportagens de guerra com um bichinho que ainda canta de vez em quando, porque se eu tivesse a oportunidade, queria de facto estar lá a contar o que está a acontecer. Falaste do Carlos Fino, eu sei que isto não tem a ver, mas o que é que ela anda a fazer? A verdade é essa, eu não sei. O Carlos Fino estava no Brasil, na Sim. embaixada, se eu não estou enganada, penso que Ah, se reformou recentemente e tanto quanto sei, eu vou acompanhando, tem publicado algumas obras, e por acaso até estou com vontade de ler porque falam da história do Brasil e eu tenho uma paixãozinha pelo Brasil e pela sua história, portanto claro. acho que o Carlos Fino continua a fazer-me feliz ao fim destes anos todos. Tu quando estás a falar dessa história do Carlos Fino é no início da década de 90, não é? Na Guerra do Golfo. Sim, a Guerra do Golfo, exatamente. Sim, que ela andou por lá. Acho Que que foi foi a quando, primeira, acho que foi a primeira guerra a ser assim mais televisionada, sim, mais em e é o direto. início da minha consciência enquanto pessoa. Eu tinha 8 anos, tenho exata noção dessa altura, porque a minha irmã nasceu na hora em que a guerra foi anunciada, portanto começou uma guerra lá em casa e começou uma guerra num sítio mais longe, mais longínquo, e por acaso tenho exata noção de se falar do meu pai estar a acompanhar as notícias e dizer pronto, começou a guerra, e passado pouco tempo, poucas horas, eu saber que já tinha uma irmã, a minha mãe já estava no hospital e portanto a minha irmã nasceu mais ou menos
foi tudo muito seguido. E foram 2 guerras que me marcaram, uma emocional, porque deixei de ser filha única e isso foi um desafio grande, para quem foi filho único até aos 8 anos. E depois também nunca mais me esqueci que foi a 17 de janeiro de 91. Pois. Portanto é um Também é um ajuda, marco não é? A grande. lembrar. E Sim, depois, sim. então, dessa tua vontade em pequeno, então mantiveste sempre esse sonho, foste sempre trabalhando por aí, trabalhando nessa perspectiva e entraste no curso de Comunicação Sim. Social. E como acho que as vagas eram 60 e fazias parte daquelas 50 pessoas que entravam no curso a querer ser jornalistas e que acabaram a sair do curso sem querer saber de jornalismo para nada, não é? Eu ainda cheguei ao 3º ano convicta de que ia ser jornalista. Uhum. Portanto, eu fiz os primeiros 3 anos do curso, ainda a achar que era esse o caminho que eu queria fazer. E depois cruzei-me com uma pessoa que marcou profundamente a minha vida académica e a minha vida pessoal, que foi a Gabriela Gama. Foi minha professora de Relações Públicas, foi minha orientadora de estágio e foi, acima de tudo, uma grande, grande amiga e assim uma espécie de segunda mãe. E a Gabriela percebeu quase imediatamente nas primeiras aulas que eu frequentei de Relações Públicas, ela achava que eu tinha um jeito natural para a assessoria. Eu nunca tinha sequer pensado nisso. Eu achava aquelas aulas todas muito óbvias e, portanto, até tinha um certo desinteresse pelo que se conversava ali. E ela percebeu isso da melhor forma, porque percebeu que tinha que me chamar a atenção com outros assuntos, com alguns desafios, se calhar feitos à medida, para eu levar para casa e pensar neles e conversar com ela. E quando me apercebi disso, eu estava muito mais embrulhada e interessada na área das relações públicas e queria ler e perceber como é que se montava uma ação de imprensa e como é que se apresentava um determinado projeto e já estava a começar a ficar desinteressada das aulas de jornalismo que não me davam esse espaço criativo que de facto me caracteriza porque mesmo fazendo assessoria de imprensa há 16 anos, aquilo que me interessa em cada projeto é aquilo que eu posso acrescentar para além do óbvio. Uhum. E tenho a felicidade de trabalhar projetos que me dão essa liberdade. E a Gabriela Gama foi fundamental, porque ela percebeu isso imediatamente. Portanto, ela foi-me conduzindo muito naturalmente, sem me querer afastar do jornalismo, mas puxando-me para as relações públicas e mostrando-me que a assessoria de imprensa tinha um caminho igualmente importante se fosse feito de forma séria. E, um, e ao fim destes anos todos, e lembro-me dela, não direi todos os dias, mas quase, porque me ensinou muito e porque me acompanhou bastante nesse caminho, eu acho que o maior compromisso que eu tenho que ter ao fazer assessoria de imprensa é dizer a verdade. Portanto, acho que cruzo aqui um bocadinho da minha vontade de ser jornalista, que se perdeu na viagem, mas que me fez ganhar outras experiências que hoje eu sei que foram as certas, porque gosto mesmo muito do que faço. E tu começaste logo na assessoria, ou seja, o que eu quero dizer Sim. com isto é, e pegando depois naquilo que eu te quero perguntar que é, há muita gente que primeiro não percebe a função do assessor de imprensa e Uhum. também é um mundo de trabalho que vive muito de pessoas que passam a linha, que são jornalistas e que a dada altura uns suspendem a carteira, outros nem suspendem a carteira e passam a fazer Sim. assessoria, etc. E, tal, e há muita essa promiscuidade para alguém que, no teu caso, estiveste sempre só do lado da assessoria, das relações públicas, tu não a cruzaste, não tiveste. Como é que fez essa linha? É que são linhas. É que muita gente hoje em dia só diz assim: jornalistas isto, a comunicação social aquilo, e esquecem-se do trabalho invisível que se calhar da importância que a malta da assessoria tem, não é? Sim, eu sou bastante crítica, quer em relação ao jornalismo, porque comecei numa altura em que o jornalismo estava numa fase melhor do que a que está hoje, e portanto havia abordagens mais sérias, na minha opinião. Havia outro cuidado no tratamento dos assuntos, mas sobretudo, e é justo dizer isto, havia mais tempo para tratar cada coisa. Portanto, até o papel do assessor era feito com outro cuidado, com menos pressa, e portanto havia mais reflexão em relação aos temas. O que eu penso sobre essa promiscuidade que tu falavas, eu de facto, obviamente que há exceções em todas as regras e em todas as profissões. Eu hoje sei que teria dado uma má jornalista, precisamente porque me ia ser difícil cumprir sempre as regras
e não dar espaço a essa minha veia criativa que eu falava há pouco. Portanto, em algum momento, se calhar, eu não ia ser tão rigorosa quanto devia, ou ia ter vontade de contornar um limite qualquer porque queria chegar um bocadinho mais longe, porque é do meu feitio querer ir mudando as coisas. E o jornalismo tem regras muito específicas, portanto, eu não acho que fosse uma boa jornalista se eu tivesse sido. Assim como acho que há muitos jornalistas que não podem ser bons assessores, precisamente porque nós temos a agulha está afinada para um determinado ponto. Claro que há exceções e conheço ótimos assessores que já foram jornalistas, mas não concordo muito, e aí até sou mais crítica em relação à minha profissão do que propriamente em relação aos jornalistas. Eu não concordo muito que o jornalista tenha que passar a fazer assessoria quando deixa de fazer jornalismo. E acho que se facilitou muito essa passagem de um lado para o outro. E eu conheço demasiados maus assessores, e acho que isso depois é sinónimo de má informação e é sinónimo de uma má pedagogia para as empresas que são instituições que são representadas, e acho que é uma obrigação do assessor cumprir ao máximo as regras do código, tendo esse espaço de liberdade que falávamos. Portanto, quando alguém me diz, pessoa X deixou a redação do jornal Y, e agora é assessor da empresa W. Fico sempre um bocadinho preocupada, porque acho sempre que vão funcionar mais os contactos do que propriamente as bases de estruturação da mensagem. Acho que um bom jornalista é um bom jornalista, um bom assessor é um bom assessor. Com as devidas exceções, não acho que uma coisa seja igual à outra, e ainda bem que não é. Sim, faz sentido. Porque no fundo depois as pessoas, pá, o que eu percebo, o que acontece muitas vezes é quem já foi jornalista direciona a própria mensagem a transmitir já preparando-a para a forma como a notícia está pronta, não é? E eu também, perdão, eu também faço isso, ou procuro fazer isso, quando escrevo um comunicado de imprensa. Eu continuo a ser hiper rigorosa a não adjetivar muito, a não usar uma linguagem demasiado coloquial, porque entendo que ela deve ser o mais aproximada possível da linguagem jornalística, mas tenho a expectativa de que o comunicado de imprensa seja tratado devidamente por quem o decide, que é o jornalista. E eu tenho muito essa preocupação com a definição dos limites, cada vez mais, aliás, porque com as transformações todas que a comunicação social foi sofrendo nos últimos anos, e tens muitos mais projetos especiais, o que significa que há muito mais empresas a investir para terem boa comunicação paga, não é? Com conteúdo mais ou menos controlado. E eu não digo que não deva haver espaço para esse produto. O que eu acho é que tem que haver muito bom senso na gestão desse tipo de soluções, porque eu sempre que tenho um projeto desses para tratar, a minha maior preocupação é sugerir, e nem gosto de usar a palavra orientar, mas é mesmo sugerir até determinado ponto e sujeitar-me eu à decisão do jornalista que vai tratar editorialmente esse conteúdo. Portanto, a minha obrigação é dar-lhe a melhor informação possível, a verdade, ou então não comunicaríamos, não é? E criar algo que seja apelativo. Portanto, tem que haver um esforço na criação do produto, da mensagem ou do serviço, que seja tão forte e tão importante que é passível de ser transformado em notícia. Eu acho que o trabalho é mais nosso do que depois do jornalista a descobrir a mensagem. E às vezes sinto que se inverte um bocadinho isso, hoje há muito mais facilidade em passar mensagens de produto, que não é fácil, porque às vezes parece que o produto é muito mais fácil de comunicar, eu acho que é bastante mais difícil. Mas acho que também coloca uma exigência diferente ao assessor e depois ao jornalista, naturalmente, mas acho que o assessor tem aqui um papel fundamental em contar a verdade e em explicar essas vantagens do produto para a vida das pessoas, para a sociedade, para o que for, ou do serviço, ou de determinada ação social, mas acho que tem que haver uma preparação muito séria, que às vezes tenho receio que se vá perdendo. Ok. Não achas a palavra assessor demasiado vaga? Acho. Um, ao fim de 16 anos, eu já não tenho tanto essa preocupação, nós habituamos-nos, em explicar exatamente às pessoas o que é que eu faço, mas continua a haver muita gente que não percebe. Não, mas nem é E, isso, é portanto, porque há muita gente, o assessor às vezes é só o. Estás a falar de assessor de comunicação, mas há assessores para ter mais alguma certo, coisa, não é? Quer é dizer, verdade. e as próprias pessoas hoje em dia, quando ouvem falar em assessor, associam que é alguém que faz qualquer coisa para aquela pessoa, mas nem sabe muito bem o quê.
é verdade, acho que às vezes se confunde um bocado esse papel até com secretariado, Uhum. hum, acho que se confunde esse papel com outras funções de lobby, que às vezes existem, mas que não têm necessariamente que existir, depende do contexto em que estamos a trabalhar, mas de facto eu também não gosto muito da palavra consultor, porque acho que não, porque acho que é também bastante vago, e acho que também estamos num tempo em que há consultores para tudo. Portanto, eu ainda não descobri qual é a terminologia certa, mas gostava que fôssemos uns emissores de pareceres e que nos levassem a sério também, que acho que é outra crise que os assessores têm passado e continuarão a passar, mas continuo a achar que somos nós, classe, não é? Os culpados dessa confusão e às vezes desse desrespeito pelas funções. E não há uma Precisamente mistura cada vez maior com o marketing. precisamente, eu sou, tu conheces-me há alguns anos, eu sou uma pessoa que tem mau feitio, e portanto isso também se nota no trabalho que se faz e nessa definição de limites, e eu tenho sempre muita dificuldade em explicar o que é comunicação e o que é promoção, porque aquilo que para mim é óbvio não é muitas vezes para os outros, e assusta-me que não seja. E como bem dizes, principalmente na área de marketing, é muito fácil às vezes haver uma linha tão ténue entre uma coisa e outra que a certa altura toda a gente sabe muito de tudo, não fazendo bem nada. Ah, e, hum, e é essa noção de verdade e de rigor que eu acho que já me sinto um bocadinho da velha escola quando falo disto, porque é verdade, mas com orgulho. Sinto-me um bocadinho da velha escola porque é importante nós não nos esquecermos daquilo que entendemos que é fundamental. Eu, desde que trabalho em comunicação, digo sempre isto, acho que a assessoria é uma coisa até muito fácil e muito simples de entender. Limita-se à gestão de expectativas. Gestão de expectativas dos jornalistas, gestão de expectativas da empresa que quer ser comunicada, mas também a gestão de expectativas do assessor. Porque se eu compro uma ideia, não é? Se mentalmente eu já fiquei convencida que aquele serviço que o meu cliente me pede que comunique é realmente importante, eu vou vendê-lo, entre aspas, vou partilhá-lo com toda a convicção, com todo o empenho, e vou atravessar-me por essa verdade dos factos. Portanto, eu entendo que estou a contribuir positivamente para um processo. E se a lógica for essa, eu consigo fazer uma gestão de expectativas perfeitamente equilibrada entre os três patamares, não é? A empresa, o jornalista e eu. E o que eu sinto, e principalmente no mundo das agências de comunicação, e eu trabalhei em agência 10 anos, é que tornou-se muito fácil vender qualquer coisa. Tornou-se muito fácil, quer dizer, ou pelo menos vende-se essa ideia de facilidade. E eu acho que a informação é uma coisa mais rigorosa do que essa e continuo a achar que a assessoria é uma coisa séria. Já trabalhaste em várias áreas, a nível de. Em várias áreas. Qual foi aquela que é mais. A que menos gostaste e a que mais gostaste? A minha área Porque quando tu falas em preferida é gestão. clientes, as pessoas se calhar estão a pensar em clientes como ir a. A palavra clientes que estás a usar é bem abrangente. Estamos a falar tanto de clientes que podem ser Sim, empresas estatais nacionais, como podem ser aquela empresa, aquela adega dali, como pode ser aquele sapateiro da colar, não é? certo. É muito vago. Hum, já trabalhei vários setores de atividade muito diferentes, embora tenha mantido alguns que são os meus preferidos e tenho essa sorte. A área em que eu comecei a trabalhar e que adoro é a hotelaria. Portanto, eu faço comunicação de hotelaria há 16 anos. O que mais gosto de fazer na comunicação de hotelaria são aberturas de hotéis, que é aquele momento em que tens a novidade do investidor, em que tens a novidade do serviço, em que tens um conceito ou de arquitetura ou de decoração ou até do próprio serviço que vai acrescentar alguma coisa àquele destino e portanto isso tem sempre uma magia de estares a apresentar a novidade e depois há a comunicação ao longo do tempo que é igualmente engraçada, mas não tem essa força e esse desafio inicial da abertura.
Um, já fiz várias aberturas de hotéis e continuo a adorar cada uma delas. Aliás, a última foi a semana passada e a penúltima há 2 meses, e continuo a ficar muito entusiasmada de cada vez que chega um projeto desses. E tive a sorte também de, mais ou menos a meio deste caminho, começar a comunicar o setor dos vinhos, e a curiosidade desta área é que eu detestava o setor dos vinhos, e não percebia nada de como é que as coisas funcionavam e achava que não havia nada para dizer. Portanto, vinhos eram vinhos e ok, uns são diferentes dos outros, há várias regiões, mas não percebia toda a dinâmica do setor. Não percebia porque não tinha conhecimentos, não é? Nunca tinha tido contacto. E fui sendo aliciada por alguém que percebeu muito o assunto para ir experimentando vinhos e perceber a história por trás deles. E quando te contam várias histórias engraçadas, tu começas a ficar entusiasmado por uma área, não é? E coincidências, as coincidências ao fim de algum tempo disso acontecer, isso aconteceu em contexto de hotelaria. E, portanto, passados uns anos, acontece o desafio da Comissão dos Vinhos Verdes, onde ainda trabalho, com muito orgulho, e o setor dos vinhos tem tantas histórias e tem tanta ativação de território, de mensagem social, de cultura, há tantas coisas que se podem ligar aos vinhos, que de facto é um setor apaixonante. E, portanto, eu sou felizarda porque neste momento posso continuar a trabalhar hotelaria, e também trabalho vinhos, que é uma área que gosto muito. Mas já o exemplo mais estranho do meu percurso foi ter feito a comunicação de uma empresa de cabelagens de automóveis, que é um assunto sobre o qual eu não percebo absolutamente nada. Mas era uma empresa que tinha investimentos para fazer e que estava a ampliar a sua estrutura e que estava a entrar em novos mercados, e portanto era uma comunicação mais económica, naturalmente, não tanto de produto, mas não deixa de ser divertido pensar que já fiz assessoria de imprensa para uma empresa de cabelagens de automóveis, que é o mesmo que dizer falaste mandarim durante X tempo. Mas o desafio é esse também, é estudar. Exatamente, passa um bocado por aí também, não é? Sim. É estudar outros dossiês, é perceber às vezes perceber o mínimo sobre assuntos que são completamente estranhos, e um É dia aparece um projeto. perceber o mínimo e fazer com que se perceba, e transmitir que se percebe muito. Sem enganar, porque lá está, eu tenho mesmo que estudar as coisas para poder falar sobre elas, e também considero isso uma vantagem, porque há Claro. profissões que são rotineiras, e a minha é tudo menos isso, porque quando aparece um projeto numa área completamente distinta, e às vezes isso acontece, embora com os anos e com determinadas áreas de especialização, é óbvio que o que aparece de novo é muito dentro dessas áreas. Mas não deixo de ser desafiada para áreas novas de vez em quando, como fui com a Bienal da Arte Gaia há 4 anos, há 5 aliás. Eu nunca tinha feito comunicação cultural, e de repente ter uma Bienal de Arte para comunicar, que terei, se tudo correr bem, no próximo ano, na nova edição, são desafios interessantes, porque de repente tu percebes que não conheces os artistas todos e tens que perceber quem eles são, tens que perceber porque é que aqueles temas foram escolhidos, e isso tem que ser cruzado também com a agenda mediática, mas sobretudo perceber as mensagens por trás do óbvio, e cultura pode cruzar-se com o vinho, mas não são a mesma coisa. Pode cruzar-se com a hotelaria, mas não são a mesma coisa. Portanto, essa complementaridade que eu consigo entre áreas totalmente distintas também é muito interessante, e acho que é um privilégio. E quando não estás a Vou trabalhar? aprendendo. Quando não estás a trabalhar, o que é que andas a fazer? Ainda danças o vira? Quando não estou a trabalhar, já não danço vira. Troquei os passos de dança por longas caminhadas, que são momentos em que eu gosto de, de me cansar pensando. E, portanto, gosto muito de aproveitar o ar livre e de descobrir percursos, e de desligar um bocadinho daquilo que é a vida na cidade, sempre que posso. E isso tem muito a ver com os horários exagerados que faço na maior parte das vezes, e Era isso. portanto, Eu estava a fugir do trabalho também por causa disso, né? Só estamos a falar de trabalho praticamente, que é, sim. o teu trabalho não é de segunda a sexta das 9 às 5, vai muito para além disso, não é?
às vezes é de segunda a segunda, das 9 às 9, ou das 9 à meia-noite, Pois. ou das 2 da tarde às 10 da noite, depende muito, depende se há um evento, depende se há uma crise, depende de tantas coisas, Quando há uma mas crise é bom. E é mau, ótimo. não Isso é? era o que eu ia dizer há pouco. É provavelmente aquilo que eu mais gosto de fazer em assessoria, apesar dos motivos serem os piores. Lá Yes. vamos nós portanto, isso deve ser qualquer resquício da minha vontade de ser repórter de guerra, Mas é um bocado isso, acho porque que deve ser a parte mais desafiante no sim, trabalho, que é quando surge algo que, ok, há uma crise, temos que resolvê-la da melhor forma. a comunicação de crise é fascinante. Obriga-te a um exercício de bom senso e de objetividade, mesmo em contextos absolutamente subjetivos. Se tu tiveres um problema que envolva a vida de pessoas ou algum tipo de risco para a sociedade, tu tens que ter uma objetividade e uma frieza até no tratamento das frieza na análise, no tratamento das coisas, que é muito interessante, porque tu, por alguns segundos, sentes que vais salvar o mundo naquele contexto e dá-te aquela ilusão de seres a solução do problema. É apaixonante, mas lá está, é sinal de que aconteceu alguma coisa má. Não achas que devia fazer falta um gabinete de crise em cada redação deste país? Isto Eu acho que um porquê? gabinete. Eu explico-te porquê. Esta pergunta aqui é: acontece alguma coisa, certo? É uma crise, mas não estou a falar uma crise interna da empresa. O que eu estou a dizer é: aconteceu alguma coisa, assim como temos aquele lado, o lado do assessor, que está a preparar a resposta a essa crise, não achas que também deveria, tendo em conta até como as coisas são feitas hoje em dia, haver uma salinha com 2, 3 pessoas na redação a dizer: ora bem, isto aconteceu, mas se calhar temos que ver como é que vamos fazer isto. Não é simplesmente mandar para lá o estagiário, pôr-lhe uma câmara à frente e pô-lo a falar durante 4 horas sem acrescentar nada. Ou filmar um portão enquanto não há nada para mostrar, Sim, concordo inteiramente. Acho que as redações precisavam do gabinete de crise e, sobretudo, de bom senso, que era aquilo que eu também dizia há pouco, que às vezes falta na assessoria. Portanto, quando eu digo que sou muito crítica num lado e no outro, tento também ser justa. Mas acho que isso é muito reflexo da falta de pessoas, da falta de tempo. Acho que as redações estão muito espartilhadas por muitas coisas a acontecer e a internet trouxe essa dinâmica acelerada, e as redes sociais propagaram de uma forma até às vezes um bocadinho perigosa, que é não haver tempo para refletir no que está a acontecer, e um gabinete de crise ajudaria, sem dúvida, a sim. essa reflexão. Mas em contraponto também tem aquela parte que há as pessoas que dizem, e quem está no terreno também sente, que é, às vezes a própria comunicação é demasiado eh, orientada já. Sai tudo. E, Porquê? sensa- e Não, sensacionalista. não, nem todo, não vou entrar por aí. Vou entrar no sentido em que saem todos, dizem todos o mesmo. A linha é aquela, a pressa, a notícia, a linha, o comunicado é aquele e dizem todos a mesma coisa. Ou seja, estejas a ver a RTP, estejas a ver a SIC, estejas a ver o Expresso, estejas a ver o que tiveres, a linha é sempre a mesma. Não há aquela Por criatividade acaso que tu dizias que não existe. aconteceu uma coisa muito engraçada a propósito do processo de divórcio do Johnny Depp. Eu já não sei precisar se foi o Expresso e o Observador ou se foi o I e o Observador, não consigo ter presente. Sei que havia dois exemplos em que a manchete de um dava razão ao Johnny Depp, e falava da indemnização que ele ia receber, Uhum. e a manchete do outro dizia que a ex-mulher é que ia ter que ser indemnizada em X pelo Johnny Depp. E eu achei muita graça essas duas perspectivas do mesmo assunto, porque É raro. raramente acontece, e portanto aquilo também há de ser um sinal de. Os jornalistas também tomam partido, porque são pessoas, e portanto muito daquilo que nós às vezes lemos e achamos que está enviesado, também está enviesado para o nosso lado, porque nós decidimos Forma qual é o como lado lemos, não é? não é? Nós decidimos qual é o lado que achamos que está certo. E portanto achei graça porque a mesma notícia tinha dado duas manchetes completamente distintas e ambas eram verdade, porque ambos iam ser indemnizados, só que uma Mas estava a isso dar até deste um como bom exemplo daquilo que não acontece a maior parte das vezes. a maior parte das vezes e não acho que o assunto seja assim tão importante. Depois isso seria outra discussão, que é, do ponto de vista mediático, aquilo é um assunto
que Que vai interessa a acrescentar alguma Portugal? coisa ao Ui, mundo? se Não. vamos por aí. Eh, mas tem Não, eu digo graça que tem 10 perceber segundos, que eu digo que tem 10 segundos, essa é a minha perspectiva que eu tenho, que é, quem vê um noticiário em Portugal não fica informado sobre o mundo, fica informado sobre um bocado de Portugal, um bocado de Inglaterra, um bocado dos Estados Unidos. O resto do mundo não interessa. Acho que fiz os e 10 segundos. atualmente a Não, Ucrânia que não. se Se tornou falas da monotema. Ucrânia porque os ingleses e os americanos falam, porque se eles deixarem de falar, em Portugal também vão Sim, deixar de é falar. verdade, Mas não é tens a verdade. menor dúvida. Isso é a perspectiva boa de quem está fora do país e consegue. Eu às Sim, vezes tens picares picares um canal de televisão cá, vais à net e picas assim uma coisa qualquer, ficas completamente. Este fim de semana, isto é gravado e não vai passar na altura, que já aconteceu há algum tempo. Quando eu por mim estou a ver, estava a dar este exemplo acho que é bom, que é, estava a dar uma reportagem sobre uma coisa qualquer, é interrompida para o senhor, para o que estava a apresentar o jornal, a dizer que vamos agora em direto para a abadia de Westminster, porque o Boris Johnson está a falar qualquer coisa da rainha. Vão para a abadia de Westminster e estão a cantar porque já tinha acabado o que o senhor tinha dito, sabe-se lá o quê. Sim, E, isso aconteceu há uns anos e ficou célebre a saída de Santana Lopes de estúdio porque sim, o José Mourinho. Mourinho estava a chegar ao aeroporto, não é? E acho que foi a melhor atitude que eu já vi no Santana Lopes, que foi o bom senso de eu não quero compactuar com isto. E às vezes há muito essa falta de noção do que é realmente importante, porque vamos todos atrás do mesmo. E é um bocadinho assustador. Acho que com a pandemia isso ficou ainda mais agudizado. Um, Houve um momento durante o confinamento em que eu tive que parar de ver notícias, porque entretanto estava com Covid-19 e estava a ficar tão, tão assoberbada pela informação que eu achava que ia morrer, porque a mensagem era toda tão negativa, eu sentia-me tão frágil porque estava doente, que se continuasse a ver notícias, eu não tinha a ideia de que ia recuperar, eu achava que cada vez estava pior e não havia solução nenhuma. E portanto tive o discernimento de mudar de canal e ver uma série ou um filme, já não me lembro, e pensar, eu não quero consumir informação porque isto está-me a contaminar Está a fazer mal. negativamente. E acho que esta reflexão é importante e será cada vez mais importante porque nós passamos de monotema em monotema, estivemos com a pandemia durante muito tempo e agora estamos com o tema da guerra. E a mim preocupa-me que um país não tenha boas notícias, porque isso significa que alguma coisa está a passar ao lado e nós temos boas notícias, não é? Mas elas têm cada vez menos espaço mediático Só e nós fazer uma estamos todos muito à pergunta. procura. Quando foi a última vez que viste uma notícia relacionada com os PALOP? Não tenho qualquer ideia. E tendo a RTP, por exemplo, um canal que se chama RTP África, a produzir diariamente conteúdos para lá. Mas pronto. Certo, certo, mas nós também vamos sendo orientados, é verdade, e É, também temos também. responsabilidade nesse É o trabalho dos consumo. assessores, não é? É, mas não é só. Eu sei que não, estava Também só a não, meter-me contigo. também não podemos culpar os assessores de tudo, embora eles sejam culpados de muitas coisas mais no mundo, mas não todas. Mas sim, somos muito orientados por essas mensagens mais fortes e cada vez mais monotemáticas, e isso é que me faz alguma confusão. Por exemplo, pegando no tema da cultura que eu referi há pouco, eu percebo que num país em que se questiona tanto o espaço que a cultura tem, os apoios que a cultura tem, essa visibilidade que é necessário dar à produção nacional. Eu, quando faço comunicação cultural, posso dizer-te que tenho o triplo da dificuldade e do esforço. Primeiro, há menos destinatários, e para além disso, é quase como se poucas coisas fossem importantes, é muito estranho porque acho que reclamamos muito mais espaço para essas coisas, mas depois não trabalhamos em consonância com essa reclamação. E tenho muito essa noção quando pego em projetos culturais, eles são fundamentais, mas há outras coisas a acontecer no mundo. E eu acho que tem que haver espaço para tudo, não é? Tu querias perguntar-me há bocado, e desculpa, mas eu quero retomar essa pergunta, porque senão parece que eu só trabalho. Sim. E é verdade que a maior parte do tempo é dedicado ao trabalho, lá está, mas é o risco que se corre quando se gosta muito do que se faz. Um, Em relação aos tempos livres, o que é que eu faço? Faço uma coisa que preciso de fazer cada vez mais, porque tenho menos tempo, que é ler, e portanto gosto muito de ir a livrarias e de passar
de passar algum tempo a ver o que é que há de novo. Gosto muito do ambiente de livrarias. Quando visito outro país, tenho sempre curiosidade em perceber o que é que está nas livrarias locais. Faço a mesma coisa com os discos, portanto são assim duas grandes paixões. Procuro visitar exposições para conhecer mais, e isso foi uma coisa que se foi agudizando também nos últimos anos pelo contacto que fui tendo com o setor. Tenho cada vez mais curiosidade em perceber o que é que vai aparecendo em termos artísticos. Procuro ir a concertos sempre que possível. Preciso muito de música na minha vida. Gosto muito de música. Já não danço ouvir, como te dizia, mas não significa que nas próximas festas da Agonia, agora que vão voltar, eu não faça um gostinho ao pé. E acho que aquilo que é fundamental hoje em dia, no tempo livre que tenho, e descobri isso por vários motivos nos últimos 2 anos, eu procuro passar mais tempo com as pessoas de quem gosto, aproveitar aqueles momentos que são nossos, seja com a família, seja com os amigos mais próximos. Ou seja, não tenho tanta vontade agora de ocupar a minha vida socialmente com as festas, os festivais e esse tipo de iniciativas, mas tenho muito mais vontade do jantar em casa de amigos, daquele concerto que é assim mais intimista e que dá para ir com aqueles amigos mais chegados, em que vamos tendo a nossa conversa paralela e de facto se passa um bom serão. Mas acho que isso que é um reflexo da idade e estou a gostar de envelhecer. Não é só ser reflexo da idade. Acho que também passa-se também pelo próprio reflexo das pessoas. Estava a comentar isso com um colega esta semana, que é o facto das pessoas terem estado. O que se aconteceu nos últimos 2 anos também alterou muito os hábitos das pessoas em muitos aspectos. E um dos aspectos é, por exemplo, o café, não é? O ir ao café. Muita gente agora deixou de ir porque aprendeu a estar em casa com a família de outra forma. E havia muita gente que ia ao café que simplesmente deixou de ir. Por isso que estás a dizer acaba também por ser um bocado do envelhecimento, naturalmente, mas também de uma readaptação. Olha, e deixa-me dizer-te que passei a frequentar muito mais Viana do Castelo nesta fase pós-pandemia. Tenho visitado muito mais vezes a minha mãe. Sinto mais essa vontade de regressar do que sentia antes, e acho que foi essa noção acho que nós precisamos todos, depois desta experiência pandémica, acho que precisamos todos perceber onde é que encontramos algum conforto. E eu descobri que esse regresso a casa e, sei lá, às vezes mexer em memórias, procurar cadernos antigos, descobrir aquelas coisas muito engraçadas do tempo da faculdade ou sei lá, da escola primária, o bilhetinho que eu escrevi à minha mãe quando tinha 15 anos, 15 não, mas mais cedo. E portanto hoje isso tem, por isso é que eu dizia que isto também é uma questão de idade, isso hoje tem um sabor diferente, e acho que é engraçado também fazer essa descoberta. Eu não queria saber disso há 10 anos. E portanto agora acho muita piada e desfruto muito mais desses momentos, porque acho que também a pandemia deu-nos essa noção de que vamos perdendo tempo, de que vamos perdendo coisas e momentos, não é? E pessoas, infelizmente, e portanto há muito mais necessidade, ou eu sentia muito mais necessidade dessa ligação às origens, e esse regresso a casa tem-me sabido muito bem. Portanto, Viana voltou ao meu coração por motivos diferentes, não no formato de Vira, mas na sua hospitalidade familiar. Portanto, é Olha, positivo igualmente. e para breve também devemos nos encontrar por lá. Então, É verdade. E espero que venhas dançar ao Vira comigo, porque agora tens que fazer essa promessa isso. partilhada com quem nos ouvir. Vais Ah, ter que dançar o Vira nas festas da Agonia. não sei se consegues isso. Pelo menos posso tentar. Tentar, É um bom tenta. desafio. É um Sou bom muito pé desafio. de chumbo e o vir é mais complicado que o que parece. Não é só levantar os braços e fazer assim. Sim, tem ali um jeitinho nos pés, É como as mas pessoas isso, dizem que isso dançam samba e estão ali a fazer vindimas. Ai, não, não é por aí. É. é verdade. O samba admito que tem um jeitinho que eu nunca apanhei, mas pronto, já não fico triste, porque pelo menos consegui dançar o vira. Fui buscar uma Pode dança ser muito. brasileira, mas dentro do folclore tu sabes que há montes de passos que não parecem fáceis, mas que são bem mais complexos, não é?
sim. Não é simplesmente, era o que eu estava a dizer, não levantar a braço e fazer assim. Não. Sim. Tem alguma técnica exigente à mistura, é verdade. Eu lembro quando eu estava no secundário, tinha uma colega que estava no México que dizia que fazia braços muito bem, que tinha os braços sempre todos por causa só disso, não é? Desse treinar. Por isso, É verdade. é É exigente verdade. fisicamente. Eu hoje sinto uma imensa diferença. Desde que deixei de dançar o vira, tenho muito menos força nos braços. É verdade, porque há um equilíbrio que é pedido ao corpo quando tu tens que dançar de braços no ar, que te ensina também a ter outra postura e obviamente vai trabalhando outros músculos, que eu hoje não trabalho, quer dizer, o computador não me dá esse treino. Portanto, se calhar daqui a uns anos tenho que voltar a dançar o vira para bem dos meus músculos dos braços. Qualquer dia, olha, pode ser que fique na moda e não é ficar na moda nesse sentido, é do género. Assim como há os zumbas, assim como há os não sei o quê, é tudo por Verdade. ciclos, não é? Por isso, não sei qual é o ciclo que Um anda por dia, aí agora. Pode ser que também surja o. Não, acho que o Vira até é o ciclo do Vira, porque agora lá para os arcos e para a Ponta Barca, as pessoas ao domingo juntam-se para dançar debaixo e dançam a tarde toda. Por isso, se calhar já se iniciou esse ciclo. isso dava-nos outra conversa bem maior que esta, se calhar, que é essa necessidade que eu também sinto em relação a Viana e às tradições de Viana. Eu a certa altura, eu tenho muito orgulho de ser vienense, não posso, lá está, normalmente eu sou muito crítica em relação às coisas que me dizem, que me dizem alguma coisa séria. Há bocadinho falávamos da questão profissional, se agora passarmos para a questão de Viena, há muitas coisas relativamente às quais eu sou bastante crítica em Viena, porque gosto dela. Isto é como nós, eu Nós não somos tenho mais filhos, críticos. Right. mas nós somos assim com as pessoas que nos são próximas, não é? Somos mais críticos porque queremos que elas sejam melhores e que não falhem. E eu tenho um bocadinho esse sentimento familiar, de proximidade em relação a Viana, que é ser crítica na medida em que gostava que Viana fosse de excelência. E na questão da tradição e do folclore, aborrece-me porque eu passei, posso fazer as contas assim, mas passei metade da minha vida a dançar o vira e participar nas atividades de um grupo folclórico e nas atividades da cidade associadas ao folclore. Entretanto, eu saí de Viena e quase 20 anos depois eu olho para o que acontece hoje e sinto que as coisas estão exatamente iguais. E faz-me alguma confusão que não se tenha sabido adequar a mensagem para ela ser mais apelativa, lá está, é aquele trabalho do assessor, para a tornar mais apelativa, para a tornar mais séria, rigorosa e criar ali uns seguidores e esse engagement que nós hoje procuramos para tantas outras coisas que promovemos, não é? Nós todos, faz-me alguma confusão como é que Viana não deu esse salto e de facto não é a capital do Vira em excelência. E tenho pena, porque se isso tivesse acontecido eu ainda dançava o Vira hoje. Mas não danças. Portanto, não sei, um dia falamos sobre isso. Sim, sim, sim. A conversa já está longa, já passei muito tempo. Pois já. Já passamos por isso. Vamos ficar por aqui, depois continuamos só entre nós. As pessoas, olha, se quiser que nos encontrem por aí num café qualquer, nós a conversarmos. Está Exato, bem? na praça, de preferência em breve. Sim, sim. Sim, muito obrigado por esta conversa. Foi sempre bom conversar contigo. Espero que quem nos tenha ouvido também tenha gostado e que tenha aprendido algumas coisinhas sobre o papel do assessor. Eu é que te agradeço, foi um gosto enorme. As conversas contigo são sempre boas. Não voltamos necessariamente à praça para ter esta conversa, mas voltamos a um ponto em comum que nós temos há muitos anos, que é de facto discutir aquilo que pensamos do mundo, e isso E é que sempre gostamos de um fazer. excelente exercício. Verdade. Ok, Sofia, obrigado. Quanto a si, Obrigada. com esta conversa termina esta temporada do Café na Praça. Muito obrigado por ter estado desse lado a acompanhar esses episódios. Pode continuar a ouvi-lo sempre que quiser, está disponível no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast, no Podcast, essas coisas todas. E talvez vou para o ano, não sei, vou de férias e vou pensar.